Vamos dar início hoje a umas atividades agora em 2023 com relação à Lei Geral de Proteção de Dados e algumas ações que têm sido implementadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, inclusive com multas e outras ações que tornaram a questão muito importante para nossas empresas. Eu agradeço muito ao doutor Gilberto Martins de Almeida, que colocou o seu escritório junto com o doutor Fernando Gurghi, que, enfim, será o nosso palestrante do dia. Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Gurghi, eu sou sócio do Martins de Almeida Advogados, com o doutor Gilberto Martins de Almeida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tratamento automatizado e proteção de dados pessoais, né? Algo muito relacionado aí a marketing direcionado, publicidade online, e esses temas, que inclusive era algo que eu tinha conversado com o Benito numa reunião nossa, e ele mostrou uma preocupação em relação a isso. Então, hoje a gente pode abrir a nossa conversa com esse tema e lembrando, né, alguns minutos de apresentação e 30 minutos de conversa entre a gente. Lilian, pode passar o segundo slide? Todo mundo já viu isso, né? A gente está conversando com outra pessoa e, de repente, fala sobre um assunto. E 5 minutos depois, a gente vai abrir ali alguma rede social e está lá uma propaganda sobre exatamente um produto relacionado àquele assunto. E isso gera diversas dúvidas, né? Tem sempre essas investigações da mídia em relação a se nossos celulares ouvem a gente a todo momento, se a Alexa da Amazon ouve a gente a todo momento, e as empresas acabam dando explicações assim que não são 100% claras, dizem que sim, mas só às vezes. Então a gente sempre fica nessa dúvida. Como nós aqui no Brasil somos consumidores desses produtos e nós aqui no Brasil também somos desenvolvedores de questões relacionadas a esses temas, convém a gente entender o que as legislações atuais falam sobre essa questão. Lilian, pode passar, por favor? Então, hoje a gente vai falar, vou só fazer um resumo de um glossário, né, com alguns temas que eu vou usar aqui bastante, vou falar os valores que a gente tem que ter em mente, vou falar metodologias para o desenvolvimento desse tipo de ferramenta, vou falar de registro de operações de tratamento, que está muito associado à forma como a gente tem que controlar e dar conformidade legal a esse tipo de serviço, falar também de bases legais, direitos, anonimização e as informações que são necessárias. Pode passar, Lili? Bom, dado pessoal sensível, você já sabe, né? Dado pessoal, toda informação relacionada a uma pessoa física identificada ou identificável. Dado pessoal sensível são aqueles dados pessoais que têm um potencial extra de discriminação prejudicial à pessoa, como origem racial, étnica, saúde, biometria, dados genéticos, filiação sindical, filosófica, política, etc. Titular é a pessoa a quem a informação diz respeito. Tratamento para a lei é toda a atividade que você faz com um dado pessoal. Então, você olhou um dado pessoal, é a operação. Você guardou um dado pessoal na gaveta, é a operação de tratamento. Tratamento integralmente automatizado. O que a lei diz que é? Que é o nosso tema de hoje. Tratamento de dados pessoais totalmente automatizado é aquele que é feito integralmente com sistemas, né, informáticos para a tomada de decisões que afetem os interesses daquele titular. Ou seja, se você construiu um perfil daquela pessoa, ou então você categorizou aquela pessoa de modo que possa afetar aquele indivíduo de uma maneira ou outra, isso é tratamento automatizado que a lei se preocupa, né, relacionado a dados pessoais. E aí tem o profiling também, que você já conhece, né, que é o uso de dados pessoais para avaliar certos aspectos relacionados àquela pessoa, como performance de trabalho, a personalidade dela, suas características de consumo, suas notas de crédito também, como tem a lei, né, no cadastro positivo, a situação econômica, a saúde, etc. Pode passar ali. Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que pensar em alguns pontos específicos que a lei traz. Primeiro, finalidade. Sempre que a gente for tratar dados pessoais, ou sempre que alguém for tratar os nossos dados pessoais,
é preciso que exista uma finalidade específica determinada. Ou seja, ninguém pode coletar ou usar dados pessoais sem uma análise prévia, né? Coletar dados pessoais porque um dia eu posso precisar, um dia isso vai me ser útil. Não, isso não pode. Eu coleto porque eu sei exatamente o que eu vou fazer com ele. Necessidade, também relacionada à finalidade. Eu só coleto aquilo que é necessário para aquele meu objetivo. O que não é necessário, eu não posso coletar. O que não é necessário para o objetivo que eu, como titular, eu, como consumidor, conheço, eu posso ir lá ao controlador e pedir para ele deletar, se não for necessário. Qualidade dos dados, algo que o Dr. Gilberto estava comentando agora há pouco, é aquela frase clássica, né? Garbage in, garbage out. Para a gente ter um bom tratamento, um bom resultado e atingir a finalidade, a gente tem que ter dados saneados, dados de boa qualidade, dados atualizados, não podemos ter dados obsoletos, nem dados equivocados. Isso vai gerar uma situação de permitir que as pessoas físicas, que os titulares lá na ponta, possam nos convocar como empresas e determinar que a gente corrija certos dados pessoais. Livre acesso e transparência. São valores que vão determinar que os controladores, os agentes de tratamento, expliquem exatamente o que eles fazem com aqueles dados pessoais e expliquem para a pessoa quando ela perguntar e também mantenham, né, políticas de proteção de dados pessoais publicadas e de fácil acesso para que a pessoa, antes de ter seus dados coletados, antes de se submeter a um determinado tratamento, possa saber o que os agentes de tratamento, que os controladores, né, vão fazer com suas informações. Prevenção e segurança da informação aqui clássica, né? E quando a gente fala em algoritmo, inteligência artificial, a parte da prevenção ela se torna um pouco mais crítica para as empresas, né? No sentido de estabelecer, adotar certas medidas que servem a investigar a existência de riscos e identificar esses riscos e mitigá-los o máximo possível. Não discriminação é um valor essencial dos tratamentos automatizados. Por quê? Porque quando a gente roda um processo digital de tratamento automatizado, para especificamente profiling, eventualmente a gente está categorizando essa pessoa, discriminando essa pessoa, e essa discriminação pode ser abusiva, pode trazer um prejuízo para ela, pode tolher alguma oportunidade dessa pessoa. Então, a não discriminação abusiva ela é essencial para essa questão. A gente não pode discriminar, por exemplo, com base em dados pessoais sensíveis que a gente comentou antes, né? Aspectos de saúde, aspectos étnicos, aspectos de afiliação política, aspectos genéticos, biométricos, etc. Responsabilização e prestação de contas também são aspectos muito importantes para a gente, porque as empresas que fazem tratamento de dados pessoais têm que ser aptas a apresentar registros e provas de que o que elas fazem está de acordo com a lei. É a obrigação delas provar. Então, manter registros, manter softwares e algoritmos inteligíveis, né, rastreáveis, capazes de ser auditados, é essencial para esse tipo de questão, e a gente vai ver na ponta que isso é também um direito da pessoa física. Pode passar ali, né, por favor. Direitos, vocês também já conhecem. O que a pessoa física tem direito? Ela tem direito à confirmação, ou seja, saber se a empresa usa ou não usa dados dela, direito de acesso, saber quais dados pessoais a empresa tem sobre ela, eventualmente cópia, né, desses dados pessoais, correção, aquilo que a gente comentou antes, dados pessoais errados, a pessoa tem direito de ir lá e pedir para corrigir. Caso a empresa faça tratamentos em desacordo com a lei, a pessoa também vai ter direito a solicitar anonimização, solicitar bloqueio ou eliminação daquelas informações. Portabilidade é também conhecido da gente, né? Pegar um conjunto de dados pessoais que é tratado por um fornecedor, levar para outro fornecedor para que esse segundo continue o tratamento, como, né, portabilidade de plano de saúde, plano de previdência, etc. Eliminação, quando o dado pessoal for tratado sob a base legal do consentimento, a pessoa tem o direito de revogar esse consentimento e também solicitar a eliminação daqueles dados pessoais que foram coletados com base na sua autorização pessoal. Informação essencial, a pessoa tem direito de ser informada antes de submeter ao tratamento. Revogação do consentimento, já falei. E revisão de decisões tomadas unicamente para o tratamento automatizado. Aqui está o ponto dessa nossa conversa de hoje.
Lilian, pode passar, por favor? O que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, diz a respeito de decisões automatizadas? Ela diz o seguinte: sempre que a empresa tomar decisões baseadas unicamente em tratamentos automatizados que afetem os interesses da pessoa física, como no profiling que a gente comentou, a pessoa vai ter alguns direitos. Por quê? A lei ela tem o objetivo de evitar vieses, né? Permitir que se investigue dentro de um determinado algoritmo se existe ali algum tipo de discriminação ou algum tipo de desvio, né, de heurística, que pode estar prejudicando o resultado daquela análise daqueles dados pessoais, e evitar também black box, né, a caixa preta, que são aqueles algoritmos, né, que a gente não consegue entender o que eles fizeram para chegar a um determinado resultado. Então, a lei ela exige um algoritmo inteligível, né, compreensível, e que a lei traz de obrigação nesse sentido. Ela diz que o controlador é obrigado a fornecer, caso o titular peça, informações claras e adequadas sobre os critérios e os procedimentos que são utilizados nessa decisão automatizada. Ou seja, uma pessoa começou a receber publicidade online sobre gravidez, né? Tem um caso famoso da Target que vocês devem conhecer, né? Uma família, o pai de uma família começou a receber informações de gravidez, não entendeu, percebeu que eram direcionados para a filha dele e descobriu que a filha dele estava grávida depois da própria Target naquele mercado americano. Então, a pessoa precisa saber o que está acontecendo e por que está acontecendo, ou seja, quais dados são coletados, o que é feito com esses dados, quais são os critérios utilizados para análise dessa informação, para que se chegue a um resultado. Lá na Inglaterra, né, a autoridade nacional deles, a ICO, ele pede algumas informações específicas, né? Que tipo de informação é coletada ou usada na criação desse perfil, o motivo dessa informação ser considerada relevante, ou seja, os pesos que a máquina dá para cada uma daquelas informações, e os prováveis impactos sobre aquele indivíduo, né, possíveis riscos de discriminação, como, por exemplo, hoje em dia a gente tem algoritmos que analisam currículos, né, e eventualmente uma pessoa pode perder a oportunidade de um determinado emprego porque o software leu aquele currículo de uma maneira inadequada ou misteriosa. Então, a pessoa vai ter alguns direitos. Qual que é o direito? O direito é a revisão dessas decisões. A pessoa física tem direito a ir ao controlador e pedir, por favor, controlador, revise essa decisão que você tomou em tratamento automatizado para mim. Então, o controlador vai ter que fazer uma revisão daquela decisão e verificar se houve algum erro, houve algum tipo de discriminação abusiva, para explicar para aquela pessoa exatamente o porquê que ela foi discriminada num determinado processo seletivo, ou então porque ela está recebendo determinada publicidade. Essa explicação do controlador ela tem que proteger os segredos comerciais e industriais, né? O controlador não é obrigado a revelar tudo, porque isso é o seu segredo de negócio, não é o último segredo de negócio. Imagine o Facebook revelando quais são os algoritmos que coletam a características de cada usuário para desenvolvimento de perfis que são posteriormente utilizados para publicidade. Isso é impensável, né? São segredos comerciais que a empresa não é obrigada a revelar. Caso a empresa alegue a existência dos segredos, a Autoridade Nacional Brasileira vai poder fazer uma auditoria também, né, com sigilo, para investigar a existência de potenciais vieses com discriminação abusiva, né? Olhando ali daquela pessoa por algum aspecto pessoal dela, como saúde, etnia, etc., alguma oportunidade e trazendo algum prejuízo direto. Antigamente, originalmente, né, a LGPD previa que essa revisão tinha que ser humana, o que é algo que a lei europeia, né, o regulamento europeu traz. Mas, numa revisão da LGPD, esse quesito de revisão humana foi vetado. Então, não tem mais essa necessidade de revisão humana. O que faz a gente pensar, né? Porque se a revisão for feita pela máquina e a máquina sempre faz tudo da mesma forma,
e passar os mesmos dados pela máquina com os mesmos processos, o resultado vai ser idêntico. Então, esse é um problema na lei que a autoridade vai ter que regulamentar para poder explicar exatamente essa questão. Então, que esse também, essa questão de não ter a revisão humana é algo também que consta na lei de cadastro positivo, que também trata um pouco de tratamento automatizado. Lilian, pode passar, por favor? Na Europa isso foi tratado de forma diferente, né? O titular não tem só direito à revisão, na verdade ele tem direito a não se sujeitar a decisões tomadas unicamente por tratamentos automatizados sem a intervenção de uma pessoa. Mas o tratamento automatizado pode ser realizado se a lei determinar que ele seja, se for necessário para a celebração de um contrato ou execução dele, ou se o titular consentir. Então, ou é lei mandando, ou é início de um contrato e sua execução, ou o titular consentir. E notem que nessas duas últimas situações é a própria pessoa física que está dizendo, ok, preciso desse tratamento automatizado para atingir algum objetivo, ou porque me interessa num contrato, ou porque eu autorizo num consentimento. Essa distinção entre contrato e consentimento é algo, às vezes, crítico. Vejam que o Meta, né, no WhatsApp aqui no Brasil, teve alguns problemas em relação a isso. Por quê? Porque ele vinculava certos tratamentos que não eram essenciais ao serviço propriamente dito de troca de mensagens à mera assinatura do contrato, do termo de uso, né? Se a pessoa deu ok no termo de uso, tudo está permitido dentro daquele serviço. E não é bem assim, porque há certas situações, como, por exemplo, a coleta de informações para o processamento e apresentação, né, de publicidade em outras redes sociais, ou o compartilhamento dessas informações com outras empresas, ainda que sejam do mesmo grupo econômico, né, como o Facebook ou o Instagram, isso não é propriamente essencial ao serviço do WhatsApp. E se não é essencial ao serviço, é algo paralelo ao contrato. Se é algo paralelo ao contrato, não pode estar autorizado pela mera assinatura do contrato. Deveria ter um consentimento separado, né, evidente ali, para que a pessoa pudesse saber, estou assinando essa autorização para o serviço do contrato e essa outra para esses outros tratamentos que estão ao lado do contrato. Nesse sentido também, a Europa ela permite que a pessoa conteste a decisão que foi tomada baseada em tratamento automatizado, né? E essa contestação, essa disputa, esse questionamento, ele tem que ser auxiliado a uma pessoa humana, né? Tem que ter uma intervenção humana. Pode passar ali, né, por favor? Aqui, mais especificamente relacionado a marketing direcionado, né, o titular tem o direito de objetar a qualquer momento a sua participação em marketing direcionado. Né? E no momento que ele objetar, os dados pessoais que já foram coletados não podem ser utilizados para esse fim. As informações sobre o que vai ser feito com os dados pessoais dessa pessoa têm que ser apresentadas a ela no primeiro contato entre a empresa que vai fazer isso e a pessoa física. Então, sempre a informação é algo essencial, é o primeiro passo do tratamento de dados pessoais, né? E o titular tem sempre que poder exercer ali esses direitos que a gente estava mencionando agora por meios automáticos, né? Por exemplo, envio de e-mails sobre algum produto, algum serviço, sempre tem ali embaixo, sempre tem que ter ali embaixo um descadastramento para que a pessoa possa imediatamente deixar de se submeter a esse processamento das informações de contato dela. Pode passar aí, por favor. Desenvolvimento e operação. Aqui olhando para a gente como empresa que desenvolve esse tipo de serviço ou que utiliza esse tipo de serviço de publicidade. Privacy by design, privacidade desde a concepção. O que isso significa na prática para a gente? A gente tem que planejar os serviços e produtos, né, com equipe multidisciplinar que possa ter diferentes pontos de vista e faça a gente perceber que existe ali algum viés nos nossos algoritmos, nos nossos serviços. E, paralelamente, a gente tem que ter o apoio de um DPO, né, de um encarregado,
que vai passar as recomendações dele como especialista. Isso é essencial. Igualmente, né, o pessoal de segurança da informação tem que estar ali em volta para evitar problemas de confidencialidade, disponibilidade e integridade daquelas informações que vão ficar armazenadas com a empresa. A gente tem que fazer o mapeamento do fluxo de dados, isso é essencial, é o ROPA, né, que a gente vai falar logo assim no registro. Por quê? Porque a partir dele é que a gente vai entender o fluxo, o ciclo de vida do dado pessoal que vai ficar com a gente. E nesse fluxo de vida a gente vai identificar os gaps que existem em relação à lei. Então a gente precisa desse mapeamento para poder dizer se está conforme ou não conforme a LGPD. E o encarregado também, nesse momento, é essencial, como especialista, para dizer se há conformidade ou também investigar se outras possibilidades de tratamento daquele mesmo dado pessoal seriam menos prejudiciais ao indivíduo. Informação, né, a gente já falou, depois que elabora o ROPA, o registro, a gente vai tomar posse das informações que a gente precisa apresentar para a pessoa física, elaboração de relatório de impacto, como o tratamento automatizado ele tem um alto risco, ele pode ter um alto risco, especialmente se for feito em larga escala e utilizar certas informações que podem gerar discriminação abusiva, a gente tem que preparar um relatório de impacto para identificar os riscos que existem, que às vezes a gente nem conhece, né, como a gente está falando da precaução antes, identificar essas situações e adotar as medidas de segurança adequadas para evitar que esse risco se torne dano de fato. E a gente também tem que proporcionar, nesse novo serviço, nesse novo produto que a gente está desenvolvendo, os meios mais fáceis para aquela pessoa exercer os próprios direitos que a gente viu assim. E o Privacy by Default, né, privacidade como padrão, significa que quando a gente colocar esse produto no mercado, os parâmetros de privacidade têm que ser sempre os mais restritivos possíveis, porque a gente não pode ir além da privacidade da pessoa sem que antes ela nos dê um ok. Então, por exemplo, quando a gente liga o Instagram, quando a gente abre o Facebook pela primeira vez, ou agora mesmo quando a gente entrou no Zoom, o Zoom perguntou: posso acessar o seu microfone? Posso acessar a sua câmera? Então, esse tipo de coisa é a privacidade por padrão. Assim que você entra no serviço ou usa o produto, as opções de privacidade são as mais restritas possíveis. O produto não pode olhar nossa câmera, não pode olhar nosso áudio, sem que a gente antes dê um ok, dê um consentimento ali dizendo: ok, eu autorizo que você abra a minha câmera, eu autorizo que você abra o meu microfone. Então, sempre que a gente for prestar algum serviço, algum produto para a pessoa física, as opções de privacidade têm que ser as mais restritivas possíveis. É claro que isso tem que estar adequado com o próprio serviço que a gente está prestando, né? Porque a gente não pode inviabilizar o serviço porque a pessoa não deu um ok. Então, isso tem que ser sopesado também com o apoio, né, da equipe multidisciplinar e do encarregado. Pode passar, Lilian, por favor. Uma alternativa à preocupação com a LGPD é a anonimização. Fernando, o que é anonimização? A anonimização não é pseudonimização. O que é pseudonimização? Substituir dados identificadores, por exemplo, CPF, por exemplo, o nome ou RG, por um código. Vai ser pseudonimização se eu conseguir reverter esse código para o nome, para o RG, para o CPF da pessoa. Então, se é reversível, não é anonimização para a lei. Só é anonimização o que não é reversível na prática, né? Virtualmente irreversível. Para isso, a lei vai considerar ali os custos de estudo da reversibilidade, a época em que essa anonimização foi feita, né? A gente nunca sabe se no futuro, de repente, uma computação quântica ou alguma coisa nesse sentido, a anonimização possa ser realizada, a desanonimização pode ser realizada. Mas a lei diz que se nessa época, nesse momento, é virtualmente impossível reverter, sem gastos de tempo absurdos, é anonimização. Se é anônimo, não tem dado pessoal, o dado não refere a uma pessoa. Se não refere a uma pessoa, não tem a preocupação com a legislação de proteção de dados pessoais. Então, a anonimização é sempre uma opção para não ter que se preocupar com LGPD. Então, se eu vou coletar dados na internet para fazer algum estudo de negócio, algum estudo de mercado, e eu não preciso da identificação da pessoa, eu posso anonimizar.
Agora, se eu preciso para devolver para aquela pessoa um marketing direcionado, então a identidade dela é essencial para mim. Eu preciso saber quem ela é para poder devolver esse marketing para ela ou para poder desenvolver algum outro tipo de produto baseado nas características pessoais dela, nos perfis dela. Então, aí a anonimização, ela não é que ela é impossível, mas que ela, se a gente quiser, a gente não vai conseguir realizar aquele produto ou serviço da forma como a gente planejou. E aí eu coloquei alguns exemplos de anonimização, né? Lilian, pode passar, por favor? Page de operações de tratamento é aquela atividade inicial que eu comentei com vocês, do ciclo de vida do dado. A gente precisa saber os processos internos, que usam dados pessoais, que tipo de dado pessoal, que categoria que cada processo interno desse usa, ou seja, quais são as informações que são utilizadas na prática, se é o nome, se é o CPF, se é a periodicidade de aquisição de algum produto, algum serviço, quantas vezes a pessoa entrou na Amazon, qual tipo de livro que ela costuma comprar, esse tipo de categoria de informação. A origem, de onde essa informação vem, se eu coleto diretamente por cookie ou se é alguma outra empresa que me vendeu um banco de dados, ou se no meu grupo econômico a gente compartilha dessas informações desse tipo, que dados e documentos são produzidos a partir do tratamento desses dados pessoais, ou seja, o que há de novo, o que de novo referente àquela pessoa eu tenho. Aí a gente vai ter aquela questão do cruzamento, a questão do clustering, né? Que vai desenvolver ali certos grupos e categorias de pessoas específicas, de acordo com o labeling que é feito em cada dado pessoal. As categorias de titulares, ou seja, que tipo de pessoas físicas estão sujeitas a esse processo, né, a esse tratamento. A finalidade, como eu disse, a finalidade é essencial, a gente tem que saber para que a gente está fazendo aquilo, tem que ter isso muito bem definido. Controlador conjunto, operador, ou seja, terceiros que realizam aquela informação com a gente. Se tem transferência interna entre empresas ou internacional para fora do país, porque a lei traz algumas restrições, e o prazo de retenção, por quanto tempo eu posso ficar com essa informação comigo, já que a lei não autoriza que a gente fique com isso para sempre. Pode passar, por favor, Lili? Com base na finalidade que a gente associar, a gente vai poder identificar as bases legais, que também vocês já conhecem, né? Lembrando sempre que o consentimento é a última. A gente só vai criar consentimento se nenhuma das outras se aplicarem, porque o consentimento é caro, o consentimento é complexo, o consentimento depende da pessoa física, e a lei já traz uma série de autorizações para a gente tratar dados pessoais. A gente só precisa identificar ali qual delas, né, se adequa melhor. E o consentimento é a última opção. Se não servir nada, a gente bota o consentimento. Normalmente, para marketing, o consentimento vai ser aplicado, porque nenhum das outras bases legais se encaixa muito bem no marketing. Então, por exemplo, voltando àquela história do WhatsApp que eu comentei, como o WhatsApp vai coletar informações para depois fornecer publicidade, ele precisa pedir a nossa autorização para isso. Ele precisa dizer para a gente, pessoa física, eu estou coletando essas informações porque eu vou te fazer marketing direcionado, porque eu vou apresentar publicidade para você. Pode passar, por favor, Lilian? E aí, com base nas informações que a gente coletar no registro, a gente vai poder prestar aquelas informações para a pessoa física. Como eu disse, a informação ela deve ser apresentada para a pessoa física antes de qualquer tratamento. Isso não significa que a informação seja consentimento. Eu não estou pedindo autorização, só estou dizendo para a pessoa, eu vou fazer isso com as suas informações. Ponto. Se eu estou autorizado por outra base legal, eu não preciso pedir consentimento, só vou pedir autorização dela se nenhuma das outras bases legais for adequada. Então, o que eu preciso passar para a pessoa antes de começar o tratamento? Eu preciso passar a finalidade, que é importantíssima, a forma e a duração do tratamento, quem sou eu controlador, quais são os meus dados de contato, porque se a pessoa física tiver algum problema, tiver alguma dúvida, ela tem que saber com quem entrar em contato, e as informações sobre o uso compartilhar essas informações com outras empresas e as finalidades, né? As responsabilidades dessas pessoas, desses outros agentes de tratamento, os direitos tem que estar expostos, e o contato do encarregado, porque o encarregado é a pessoa que vai servir de canal, além de servir como
orientador, como guia da empresa em relação à proteção dos dados pessoais. Ele também vai servir de canal para responder às pessoas e para responder também à autoridade. E como é que a gente presta essa informação? Normalmente, num conjunto entre política de proteção de dados pessoais, que vai ser aquele documento mais extenso, mais detalhado, que fica publicado no site, por exemplo. Sempre que a gente entra no site, hoje em dia aparece ali a questão do tratamento por meio de cookies e a administração, né, o que é essencial, o que não é. O que não é essencial é preciso de consentimento, o que não é acaba entrando ali num contrato do uso daquele website. Então, quando a gente clica naquela informação para ter detalhado o que é o tratamento, como é feito, isso é política de proteção de dados pessoais. Quando é um mero resumo, como a aba em si, dizendo, um alerta, né, dizendo, use os seus dados pessoais, use os seus dados pessoais, se você quer ter mais informações, vá ler a nossa política, ou se você tem dúvidas ou quer exercer algum direito, vá falar com o nosso encarregado. Lembrando que segredo industrial, comercial, segredo de negócio, não é preciso informar, porque é segredo. Lilian, pode passar, por favor? Consentimento sempre expresso, sempre inequívoco e positivo. A gente não pode presumir o consentimento. A gente tem que dar a oportunidade da pessoa de ir lá e clicar no box, ou então escrever o que a informação que vai ser utilizada, né? Com base no consentimento. Nunca o box tem que estar pré-marcado, nunca pode ser opt-out, sempre tem que ser opt-in. A pessoa ela não pode deixar de ver que você pediu o consentimento dela e porque a pessoa não desclicou aquilo, ela se submeteu a um tratamento. Não, a lei não quer isso. A lei quer que a pessoa tenha a oportunidade de ler e indique ali que quer ou não quer aquela informação. Na dúvida, ela não deu consentimento. Então, tem alguns exemplos aqui, né? Tem um box ali, em azul. Após ler a política de proteção das pessoas e compreender como os meus dados serão tratados, consinto com o tratamento descrito. Se a pessoa vai lá e clica, é consentimento. Ou então, outra situação normal, como em newsletter ou em marketing por e-mail, caso você deseje receber publicidade de ofertas, produtos e serviços, insira seu e-mail. A pessoa vai inserir e vai mostrar para a gente que ela quer, sim, receber aquilo. Pode passar, por favor, Lili? Lembrando que o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, tá? Só recordando isso. Eliminação, de novo, a lei diz que a gente não pode ficar com dados para sempre, a gente tem sempre que ter um prazo previsto para eliminar essas informações. Mas Fernando, eu ainda estou num relacionamento com aquela pessoa. Calma. Ter que eliminar não quer dizer que você tenha que eliminar e perder alguma informação útil para você. Se você ainda precisa daquela informação para prestar o serviço, você não precisa deletar o dado. É claro que você pode continuar utilizando para prestar o serviço para a pessoa. Ou então, Fernando, eu preciso dessa informação, não posso eliminar de jeito nenhum, porque eu preciso mandar um relatório para a Receita Federal, para algum órgão regulatório que regula a gente. Tudo bem. Se a lei, se alguma resolução, alguma norma manda que vocês fiquem com esse dado pessoal para cumprir essa obrigação legal ou regulatória, vocês têm que ficar e vocês não precisam deletar essa informação. Só vão deletar o dia que essa informação for completamente inútil para vocês, obsoleta, com base naquela finalidade que vocês avisaram ao titular, né? Se vocês arranjarem outras finalidades, aí vocês têm que passar a informação para a pessoa física de novo. Mas se, com base naquela finalidade original, aquele dado é obsoleto, aquele dado está desatualizado, vocês têm que eliminar aquela informação. Pode passar, por favor, Lili? Segurança, né? A empresa tem que ter ali medidas de segurança necessárias, adequadas, né? Tanto organizacionais quanto técnicas, para promover ali confidencialidade, disponibilidade e integridade dos dados. Com relação à precaução, a empresa precisa estudar quais são os riscos associados a um determinado tratamento automatizado, tem que analisar esses riscos, inclusive o risco de não fazer alguma coisa, para poder sopesar se vale ou não a pena. Entre outras questões também relacionadas a risco, tá? E sempre, né, o público, as pessoas têm que ser informadas com relação ao que vai ser feito com os dados dela. Pode passar, Lilian, por favor?
Boas práticas. Então, o que a lei traz de boas práticas que vocês podem adotar? Lembrando aquela questão do prestação de contas, né? Registrar que a gente se preocupou com dados pessoais, com proteção de dados pessoais. Demonstrar o comprometimento do controlador com processos políticas internas que assegurem o cumprimento da lei, adaptar a estrutura da empresa para que os processos internos sejam adequados à LGPD, ter políticas de salvaguarda adequadas também para protegê-los, fazer relatórios de impacto para identificar os riscos e quais as medidas necessárias para mitigá-los, entre outros, né, protocolos de incidência de segurança da informação, etc. Pode passar ali, por favor? Então, quais são as orientações finais, já me encaminhando para terminar? Conhecer o ciclo de vida do dado pessoal é essencial. Vocês têm que saber por onde o dado entra, o que é feito com essa informação, para onde que essa informação vai para fora da empresa, e quando vocês vão eliminar essa informação. Desenvolver algoritmos inteligíveis. O algoritmo tem que ser passível de auditoria, né? A lei ela não admite aplicativos que a gente não consegue entender como ele chegou naquele resultado. Identificar as finalidades, como a gente falou, saber que tipo de transferências dessa informação são feitas entre as empresas, inclusive internacionais, informar o titular, não armazenar dados indefinidamente, ter contratos com operadores ou controladores conjuntos que prevejam segurança, que prevejam responsabilidades, sempre tem que ter cláusula de proteção de dados pessoais, manter procedimentos de resposta rápida caso aconteça alguma coisa, algum incidente, e treinar os funcionários, né? Ter um especialista, que é o DPO, para poder orientar a empresa, desenvolver programas de conscientização, treinamento e servir para tirar dúvidas também, tá? De repente, no dia a dia, pode acontecer alguma coisa extraordinária que a pessoa, a área de negócio, precisa de alguma informação porque tem medo de violar a privacidade dos clientes. Então, ela tem que poder ir ao DPO e perguntar: DPO, está acontecendo isso, o que eu faço? O que você me orienta? E o DPO vai passar ali a visão dele como especialista no tema. Acho que o último slide é, de fato, o último. Obrigado, pessoal.